Vocês escutaram, né? Até meia-noite e meia eu posso pregar, tá tudo tranquilo. É o último culto. Boa noite, graça e paz. Que alegria poder estar com vocês novamente. Peço que me ajude de oração para não acabar a energia. Da outra vez foi uma experiência incrível. A igreja, eu sabia que estava cheia, mas ficou tudo escuro. E eu preguei pela primeira vez no escuro físico, mas na luz do Espírito Santo. E foi uma experiência incrível, né? Bom, então eu vou aproveitar aqui que o pastor já deu a introdução. E eu quero contar muito com esta igreja em oração. Eu já deixei uma cópia aqui com a pastora Cristiane. O ano passado nós tivemos o privilégio de receber no Brasil os irmãos Kendrick, autores do Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes, Corajosos, Mais que Vencedores, Prova de Fogo, né? E o ano passado nós fizemos o remake do primeiro filme deles, para quem acompanha todos, né? O A Virada, sobre a história de um vendedor de carros. E agora esse filme vai chamar A Ignição da Alma, né? Vai ser lançado em setembro desse ano. E o ano passado nós estivemos ali no Rio de Janeiro e foi feita uma proposta incrível, né, com os atores cristãos brasileiros, produtores brasileiros e a presença dos irmãos Kendricks e mais um diretor de fotografia muito conhecido, Bob Scott, diretor de Velozes e Furiosos, Tom Cruise, mas que no primeiro filme dos Kendrick entregou a vida para Jesus. E de lá para cá, todos os filmes eles puderam estar presentes, né, cuidando da fotografia. E ele esteve com a gente no Rio de Janeiro, foi um tempo muito especial. A ideia é envolver a igreja em oração para que em setembro haja uma grande colheita. É o filme mais evangelístico de todos que os irmãos Kendrick produziram. Sempre há uma temática, mas esse vai falar muito sobre transformação de vidas, e você não pode perder esse filme. Eu espero que a gente continue em conexão para que o CCA esteja conduzindo aqui em Garanhuns para a gente a esse movimento de oração, para a gente lotar o cinema com muitas pessoas e ganharmos para Cristo, amém? Bom, para quem está aqui, está me vendo, né, pela primeira vez, eu sou o pastor Gil, né? E sou casado com Vanessa Donatelli, agora também pastora, foi ordenada em dezembro pela Past Church, tivemos esse privilégio. Eu já tinha recebido a minha ordenação pastoral em 2012, pela Convenção Batista Nacional, e o ano passado tivemos esse privilégio também de sermos ordenados pela Past Church. Estamos muito felizes. Eu tenho 2 filhos, Daniel Donatelli e a Larissa. Todos 2 estão no Ministério de Mídias da Past Church e tem sido uma experiência incrível poder estar servindo ao Senhor. Eu estou há mais de 25 anos no ministério, fui diretor da Canção no Brasil, né, do Ministério do Marcos Witt, distribuição de música cristã e das escolas de louvor e adoração, tivemos 5 também no Brasil, mas 2017 terminou aí, né, o CD e DVD, então houve umas mudanças. E eles permaneceram apenas com um escritório central no México, os demais foram fechados. Mas foi um tempo muito especial. E de lá para cá a gente tem trabalhado com os filmes cristãos, como o pastor bem disse. E a gente segue no ministério cuidando dos filmes. Eu também atuo na área da capelania militar, né, em São Paulo. São mais de 1.300 capelães em todo o estado de São Paulo. A gente vai junto aos batalhões, às companhias, os CPAs, os CPIs, e na troca de turno, né? Porque o policial trabalha em turnos de 12 horas, né? E a gente então consegue entrar no batalhão, ministrar uma palavra de oração, fazer uma leitura bíblica, e tem sido algo incrível fazer esse trabalho. E também atuo como consultor do Ministério Pão Diário, e a gente trabalha apresentando, né, alguns lançamentos desse ministério que está presente em mais de 150 países e tem produzido, né, esses devocionais que vocês conhecem por pão diário, que geralmente a gente apresenta e todo mundo pergunta, é pão de alho? Não, pão de alho é churrasco. Esse é pão diário, é uma mensagem diária que você pode evangelizar pessoas
é um material muito rico. Muito bem, queridos, então fica essa apresentação rápida, mas de todas elas eu sempre prefiro ser chamado de servo de Deus, como todos somos na presença dele, e o nosso desejo é poder servir. Me sinto muito honrado pelo convite do nosso querido pastor Marcos, pastora Cristiane, para estar aqui nessa conferência para falarmos sobre avivamento. E eu quero desenvolver esse tema hoje com vocês. Aliás, pastor, o senhor pôs uma foto bem bonita ali, né? O tempo já mudou, estão fazendo uma reforma no telhado agora, né? Mas é isto, eu vou pedir que possam colocar, né, sendo possível, o PowerPoint, né, da mensagem. E enquanto eles vão trabalhando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que nós fizéssemos uma leitura da qual a gente extraiu a mensagem, né, discernindo em Deus o que deveríamos trazer para o CCA de Garanhuns. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 14, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo entre vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei esta mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carnes se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então trarei de volta a terra de Israel. Quando isto acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei, cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Senhor, quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de poder estar nesse momento, Senhor, aqui trazendo a tua palavra que acabamos de ler neste momento. Eu quero te pedir, Pai, que da mesma forma que o Espírito nos revelou esta palavra, o Senhor possa trazer revelação em cada coração nesta noite.
Esta não é a minha palavra, pouco VS. esta é a sua palavra. Entendeu? que eu acabei de ler, Senhor. aí, tipo assim, Então eu tem rogo, muito reverb Espírito no som. Santo, A traga caixa, ela tá revelação rodando. aos teus filhos e filhas, para que eles sejam Aí você não entende edificados muito isso. e que haja em seus rodando, a gente já tem um corações problema de o agora. desejo de No poder vulcão, colocar em prática estas palavras, e muitas decisões hajam nesta noite, para que o teu reino continue sendo proclamado, Pai, para que nós possamos ganhar mais vidas a Cristo, entendendo, compreendendo sobre o chamado que recebemos de Ti. Aviva-nos, Senhor, nesta noite, através da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, queridos. Há muitos textos, obviamente poderíamos estar falando sobre a questão de avivamento, mas este de Ezequiel em especial foi um texto que me chamou muita atenção. E eu queria, de todo o coração, que você também pudesse abrir o seu coração nesta noite, para falarmos de avivamento. É claro que teremos uma palavra de exortação, mas eu acho isso muito interessante, porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige a quem Ele ama. E se somos amados do Senhor, sempre teremos o seu cuidado, e nada melhor do que o cuidado na palavra. Portanto, a palavra de hoje vem para uma análise profunda. E eu queria começar, vou pedir que mude, o próximo slide. Eu queria que você pensasse nesta frase. Vamos lá? Mudança de mentalidade. As mudanças nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos dá força para fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando as ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isto é sempre incômodo. É por isso que, ao invés de refletir sobre os seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de quebrar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecerem para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Esta frase você encontra ela naquele livro, O Monge Executivo, escrito pelo James Hunter, uma pessoa cristã. Teve um grande sucesso nesse filme. E esta frase sempre me chama a atenção. Em que sentido? Nós sempre esperamos receber algo. E talvez a expectativa de muitos de vocês hoje fosse realmente receber também, uma grande palavra que pudesse tocar o teu coração. Isto é verdade, e eu creio que pela misericórdia, do Espírito Santo, isto vai acontecer. Mas a minha pergunta a você nesta noite, antes de ouvir a palavra, é o seguinte: você está disposto a mudar de mentalidade? Porque vou ser bem sincero com vocês, a única possibilidade de mudança em nossas vidas é quando nós tomamos decisões. O pastor Marcos e a pastora Cristiane poderiam ter chamado o pastor Abe Uber para estar pregando aqui, o nosso querido pastor, um grande comunicador do Evangelho. Ou quem sabe, já que estamos falando em ossos secos aqui, ressuscitarmos Billy Graham e trazê-lo nessa noite. Imagina que privilégio. Eu ainda era adolescente e já passava muitos filmes do Billy Graham, lá no sul de Minas, onde eu morava. Mas o fato que nem Abe Uber, nem Billy Graham poderia estar pregando aqui se você não abrisse o seu coração e mudasse a sua mentalidade. A nossa vida só tem mudança quando nós tomamos decisões. Sem decisões não muda nada. Por isso eu não tenho a pretensão de mudar a sua vida nesta noite, mas eu venho aqui em nome de Jesus e creio movido pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem do Deus Altíssimo. Você recebe? E eu espero que, além de receber, você tome uma boa decisão nessa noite. Decisão é algo muito importante. Há decisões transcendentais nas nossas vidas que mudam para sempre. Esse é o desejo do nosso coração. Mas há pequenas decisões também. Vocês sabiam quantas decisões nós tomamos por dia? Vou quebrar o protocolo da palavra aqui, já que teremos uns minutinhos a mais. Você tem noção de quantas decisões um ser humano toma por dia?
Vou pegar o casal da igreja aqui, né? Pastor Marcos, quantas decisões um ser humano em média toma por dia? 10.000. É a primeira vez que eu vejo um homem bem arrojado. Mas se um homem está dizendo que é 10.000, pastora, quantas decisões? É um número assim, que as mulheres são bem mais. Vai botar 15. Vocês já viram que foram 5.000 decisões a mais, né? E é muito interessante isso, né? Porque a gente está falando de pequenas decisões. Você abre o olho de manhã e decide se você vai ou não se levantar, né? Eu espero que você levante, porque amanhã é segunda-feira, né? Para muitos ainda é feriado. Mas o fato é que em uma pesquisa americana diz que nós tomamos cerca de 2.400 decisões por dia. Não é incrível isso? Vocês imaginam no domingo aqui, quantos são casados aqui nessa noite? Vocês já passaram por aquela cena ou é só eu com a minha esposa? Que você está ali se preparando para ir para a igreja, ela abre as portas do guarda-roupa depois do banho e começa: esse vestido eu usei domingo passado, não posso, esse sapato não combina com esse vestido. E ela vai ali, ela vai bem animada. E quando ela chega no final do closet do guarda-roupa, o que ela fala, maridos? Não tenho roupa. Mas claro, queridos, que não é dessas decisões que nós vamos falar hoje, mas de decisões que mudam a nossa vida, e por isso precisamos ter mudança de mentalidade. Muito bem, vamos ao texto então agora da palavra de Deus. Eu espero que você tome boas decisões. O próximo, eu quero falar sobre o mapeamento do contexto desta palavra. É muito importante a gente estar situados, isso a gente vê na exegese, na homilética, né, para aqueles que passaram por um instituto teológico, da importância da gente estar contextualizado na palavra para que haja um entendimento de quando, né, como e os propósitos que foi escrito. E o que nós estamos falando aqui sobre Ezequiel, este profeta, nós sabemos que Israel estava no ano 586 antes de Cristo. E a situação era crítica, porque eles estavam passando pelo exílio babilônico. Israel estava nacional, espiritual e politicamente morto. Então isto foi incrível o que aconteceu na vida de Israel. E muitos desses momentos a gente pode tirar reflexos e ensinamentos para os dias atuais que nós vivemos. E dentro dessa situação que acontece a história de Ezequiel, que é chamado por Deus para profetizar. E Ezequiel vem numa sequência, quando você estuda teologia, que ele está ali entre mais dois profetas, que foi Isaías, né? E também Jeremias, considerado grandes profetas maiores, e vem Ezequiel. E Deus usa poderosamente estar profetizando para aquele povo que já estava perdendo a esperança, que já estavam seco, que já achava que não teria mais nada. Mas o fato é que Deus mostra através dessa profecia de Ezequiel que onde sopra o Espírito de Deus há vida. Quantos nesta noite sente o Espírito soprar na sua vida de Deus? Amém? Que bom, isso é sinal de vida. No próximo slide a gente vai ver mais um contexto histórico quando a gente traz o Velho para o Novo Testamento. Olha que coisa incrível. Está em João capítulo 3, versículos 5 a 8. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. A palavra nesta noite é uma palavra de discernimento para você entender o que é o ser nascido de novo. A diferença entre aparentemente parecer que está vivo, mas pode estar morto espiritualmente. Ezequiel tem uma visão do vale de ossos secos.
No original do grego, está falando de ossos sequíssimos, que não havia possibilidade nenhuma de vida. E o que nós queremos trazer no comparativo desta palavra, que infelizmente nos dias de hoje há pessoas com ossos, carnes, peles, mas o fôlego do Espírito de Deus já não está mais, porque essas pessoas já estão mortas espiritualmente. A palavra já não alcança mais o coração destas pessoas. E por isso que a gente entendeu esta importância de linkarmos a questão do avivamento, porque vocês vão ver que, diferente de que muitos pensam sobre o movimento, sobre grandes acontecimentos, na verdade tudo precisa ter um início de uma forma muito simples, porém muito espiritual, que começa em nossas vidas. O verdadeiro avivamento é quando a gente abre o nosso coração e permite que o Espírito Santo possa agir, e a gente deixa de lado a religiosidade e passa a viver a intimidade com Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Ainda temos no próximo slide o contexto histórico número 2. Assim eu dividi em 3 para você melhor entender como a gente liga isso ao Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 4: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Quantos foram mortos com Cristo nessa noite e também com Ele foi ressuscitado, amém? É sobre vida que nós estamos falando, mas para falarmos de vida precisamos entender primeiramente o que é morte, e o que muitas pessoas não entendem. Mas pastor, eu estou na igreja, eu estou aqui todos os cultos, pode perguntar, eu não falto nenhum, ok? Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: há muitas passagens bíblicas de pessoas também que tiveram muito relacionadas com a coisa de Deus, mas Deus não estava com elas. Por isto estamos falando de avivamento, de morte, vale de ossos secos e vida no Espírito. Podemos começar com a história de Caim. Caim também não ofereceu um sacrifício, sim ou não? Mas Deus se agradou? Não. Mas ele ofereceu, sim, mas Deus não quis. Podemos falar de Esaú. Que coisa impressionante. E Jacó. Esaú chega a trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantos dentro da igreja, infelizmente neste carnaval, não trocaram o lugar santo por coisas profanas? Onde está o seu coração? Eu quero que o Espírito Santo encontre lugar na sua vida para te ajudar nesta noite a ter revelação desta palavra. E o único propósito é trazermos o amor de Deus e o sopro do Espírito Santo na tua vida nesta noite. Pense sobre isso. Nós podemos seguir adiante de duas pessoas que estavam no altar, Nadab e Abiú, junto com Arão, oferecendo sacrifícios. Mas quando decidiram oferecer o seu próprio sacrifício, foram exterminados, porque Deus não havia pedido. Ah, queridos, quantos estão fazendo algo que Deus não está pedindo? E você pode estar até num esforço muito grande de todas as suas atividades, mas a pergunta é: Deus está te pedindo isto? Pastor Marcos estava ministrando no louvor hoje. O que é que nós ministramos a Deus? É o que nós queremos ou nós buscamos ministrar o que Deus espera?
Me lembra Marcos Witt, quando tínhamos o Instituto Canção, em uma noite ele foi nos visitar e tocou uma música. Eu achei algo incrível, porque enquanto ele tocava e cantava, ele dizia: Senhor, derrama em meu coração a inspiração que o Senhor deseja ser adorado. E como a música não vinha na minha mente, quando terminou, fui perguntar para ele. Ele falou: você não conhece, Gil, porque o Espírito Santo me deu essa música aqui agora, no teclado. Quando a gente está na presença de Deus, queridos, há vida e não morte. Há vida aqui entre vocês? Amém? Isso é muito sério. E terminando esse contexto histórico número 3, queria levar vocês ao texto de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. E assim a gente contextualiza bem a mensagem. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer a Deus. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Quantos estão salvos pela graça aqui nessa noite? Amém? É isto, queridos, é a palavra. Não é possível falarmos de avivamento se não houver a centralidade na palavra de Deus. Senão pode ser apenas um movimento, e Deus não está buscando um movimento. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos mergulhar nesta palavra e entender como agradar o coração do Pai, que não está nos nossos esforços, mas naquilo que Ele tem nos chamado para falar. No próximo slide, eu quero focar um pouquinho mais ainda sobre essa questão desta visão. Os ossos. Os ossos representam a estrutura essencial da vida, mas eles estavam secos, ou seja, a ausência total de vitalidade orgânica. Mesmo estando em tantos, nada acontecia, porque tudo estava muito seco. Nos versículos 1, 3, 4, 5, 7 e 11, tem uma imagem de uma morte irreversível humanamente. E esse é o ponto, é uma morte que nós nada humanamente podemos fazer, a não ser que seja pelo Espírito. E o avivamento começa com o sopro do Espírito na nossa vida, revelando a nossa condição diante de Deus. Esse é o ponto. No próximo nós vamos ver que, quando a gente começa a juntar os textos da palavra de Deus, próximo slide, essa progressão do texto mostra que vida espiritual genuína vem exclusivamente da ação pessoal do Espírito Santo, e não de métodos, programas ou esforço humano. A gente pensa que falar sobre avivamento vem de um planejamento, vem de um grande mover, que a gente reúne um monte de pessoas e que a gente começa a cantar hinos, e que a gente começa a fazer orações bem fervorosas, e a gente traz, e às vezes aquelas organizações que nós temos costume, e a gente pensa que talvez esse ajuntar de pessoas a gente possa alcançar alguma coisa. É possível, mas desde que a motivação esteja correta, e principalmente no coração de Deus, e não da maneira que nós fazemos, porque quantos planos e quantos projetos não nascem apenas da nossa mente e do nosso coração. Mas a pergunta é: Deus está nisso? Não, mas é em nome de Deus. Mas eu estou acabando de citar para vocês essas pessoas que sempre estiveram na casa de Deus, e Deus não tinha nada com elas. A gente olha para Saul e vê uma pessoa temente a Deus. Ele foi escolhido, era um jovem de bastante estatura, acima da média, obediente aos seus pais.
Estava fazendo um bom trabalho no momento que o profeta Samuel chama ele. E tudo começa muito bem, embora não eram os planos de Deus que Israel tivesse um rei. Mas chega um determinado momento, a arrogância sobe ao coração de Saul, a tal ponto que ele abandona a voz de Deus e ele começa a agir na sua própria força. Isso é muito triste, mas estava falando no nome de Deus. Chegou a tentar negociar com o profeta, achando que era possível, porque afinal de contas ele era o rei. Não há negociação com Deus, queridos. A palavra diz que o nosso Deus é santo, santo, santo. Ou a nossa vida está na sua palavra, ou não está. Não tem meio termo, não tem meio cristão, não tem meia fé. Existe uma só fé. Pense sobre isto. Como você está nesta noite? Diante de um vale de ossos secos? Ou a sopro do Espírito? Realmente, como você se sente? É o Espírito que pode testificar isso na sua vida. Ezequiel é ordenado a proclamar a palavra aos ossos. Avivamento começa com a pregação fiel da palavra e não com técnicas. No contexto, na conexão com o Novo Testamento, a fé vem pelo ouvir a palavra. Isso está lá registrado em Romanos capítulo 10, versículo 17. O meio do Espírito agir é a palavra pregada com fidelidade. Qualquer movimento que pensarmos realmente em ter um avivamento, o cerne de tudo isso precisa estar centralizado na palavra, porque quem vai agir é Deus, quem vai soprar é o Espírito Santo. Não é eu, não é você. E por isso devemos mudar a nossa forma de pensar, porque muitas vezes o Espírito está impelindo as nossas vidas a levar este Evangelho, a levar esta palavra, a pregar esta palavra, como diz Paulo, a tempo e a fora de tempo, mas a gente acha que não. Aliás, a maioria às vezes prefere sentar nos bancos e assistir os cultos, porque afinal de contas evangelizar é para pastores. Não, pastor. Queridos, recebam com carinho. É mais cômodo estar no banco, apenas recebendo. Essa semana tivemos o privilégio de receber em São Paulo 2 diretores do The Chosen. A gente também trabalha levando essas séries ao cinema. Eu achei incrível a maneira que eles abordaram. Nós selecionamos um time de aproximadamente 12 pastores: Ebi Uber, Hernandes Dias Lopes, Val Vassoura, Arivalda, a presbiteriana, vários outros líderes, e a gente estava tentando ali uma unidade para podermos avançar mais com as mensagens. E eu achei incrível quando um dos diretores trouxe aquele vídeo da passagem da mulher samaritana com Jesus no poço. Quantos já assistiram isso em The Chosen? E ele falou algo incrível. A gente está feliz com o Brasil. O último filme, que foi a 5ª temporada, nós chegamos a 1 milhão de pessoas no cinema. E aí a gente fica feliz com isso. Mas a questão é que os dados estatísticos mostram da nossa nação que a gente tem cerca só de cristãos 60 milhões no Brasil. E como é que a gente chega apenas com 1 milhão? E a pergunta é, se temos 60 milhões de cristãos, a coisa fica pior ainda quando a gente pergunta: e por que não levar uma família não cristã ao cinema para ouvir uma mensagem? Vamos ser sinceros, porque a gente ainda sente vergonha. É difícil falar, mas não tem uma outra forma. Queridos, quando eu levei o primeiro filme, Quarto de Guerra, ao cinema, eu fui tão humilhado por um rapaz que tinha menos idade do que eu. Ele nem quis passar o filme. Ele disse para mim que Quarto de Guerra nem era nome de filme. E
Por um primeiro momento eu confesso que veio nós pastores gostamos de espiritualizar as coisas, né? Veio uma certa ira santa, né? Mas eu dei todos os argumentos e ele disse não. E eu falei, Deus, e agora? Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou, fale a minha palavra. E aí eu disse para aquele diretor, você sabe por que o nome do filme? Ele, não. E eu disse, você conhece a Bíblia? Ele disse, não. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6, está escrito, e vós quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que em secreto te ouve, o recompensará. A cadeira dele voou assim atrás. Ele passou a mão nos braços e disse, o que o senhor está fazendo? Eu disse, eu nada, mas o Espírito Santo está tocando a tua vida. E ele apertou naquela época, né, 2015, ele apertou o botão da secretária eletrônica, chegaram 4 assistentes. E naquela tarde ele me deu 33 salas para lançar o filme Quarto de Guerra no Brasil. Obrigado por glória a Deus. Ah, vocês não sabem o que eu passei naquela mesa. Mas isso era plano do homem, né? 33 salas. Naquela época nós tínhamos 1.500 salas no Brasil. A gente tinha terminado de entrar com Jogos Vorazes e vinha Star Wars. E a gente estava ali no meio, 3 de dezembro de 2015. E o que ele me deu para mim? 33 salas. Dizendo que eu ia ficar no máximo 2 semanas no cinema. E se o filme fosse bom, nós levaríamos 30 mil pessoas. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo soprou, porque eu disse a palavra de Deus. Nunca se esqueça disto, a palavra de Deus. E o filme, que era para ficar 2 semanas, ficaram 14 semanas. E o filme que era para levar 30 mil pessoas, eu assinei os relatórios da Ancine, 601.057 pessoas. A Ele, a honra, a glória, todo louvor. Eu quero que você compreenda, peça discernimento ao Espírito para esta revelação. É vale de ossos secos? Ou é o sopro do Espírito de Deus na sua vida? E se Deus está dizendo para você profetizar, profetize. Mas pastor, o senhor não sabe o meu trabalho, o senhor não sabe a minha família, e nem quero saber. Mas Deus, o que é todo poderoso, te fala nesta noite, profetiza a minha palavra, e você verá o que Ele vai fazer. Mas são ossos secos, mas criarão carnes, criarão nervos, criarão pele, e mais o Espírito ainda vai soprar e vai haver vida, e vida em abundância. É para isso que eu e você fomos chamados. Eu quero ir ao próximo slide, e quero te fazer uma reflexão nesta noite. Eu tive o cuidado de pesquisar um pouquinho sobre essa cidade, né, de Garanhuns, afinal de contas a segunda vez. E minha esposa achou algo incrível aqui sobre o Alto do Magano. Quantos conhecem o Alto do Magano aqui? Daí eu fiquei curioso aí, consegui uma foto. E essa foto foi tirada no mês de junho, tá? Por isso que dali é neblina. E eu achei muito incrível, porque a gente estava ali orando, né? E minha esposa falou, olha que interessante. E aí a gente trouxe aqui, né, discorremos aqui, né, esse texto dizendo, irmãos, permitam-me começar com uma imagem que vocês conhecem bem. Aqueles que já subiram, né, o Alto do Magano no mês de junho. E Garanhuns também é conhecido, né, tem a fama de Suíça pernambucana, né? E a neblina, ela faz parte desta beleza. Mas quem dirige, não só aqui no Alto do Magano, mas em algumas regiões que tem neblina, tem algo muito sério que a gente precisa pensar sobre isso. Você entra nela e você percebe que tem algo muito traiçoeiro.
porque você perde a referência quando você está no meio de uma neblina. Você não vê muitas vezes a curva que está muito próxima do seu carro, você não vê o abismo, você não vê os outros carros. A neblina não é uma escuridão, há luz, mas é uma luz difusa, enganadora, e você pode estar a 2 metros de um precipício e não perceber. E eu queria que você abrisse bem o seu coração nesta noite, porque muitos podem estar correndo perigo de não saber que está à beira de um precipício, a tomar uma decisão que não vem da parte de Deus. E geralmente nesses momentos a gente está passando por grandes neblinas, porque a gente não consegue ver o que está por trás dela. C.S. Lewis escreveu uma frase incrível: na beira de um precipício, só existe uma maneira de seguir à frente, dando um passo atrás. E talvez nesta noite não seja uma noite nem para você dar um passo à frente, mas talvez um passo atrás de uma decisão que você quer tomar e não vem de Deus. E uma delas, como pastor, e já pastoreei igrejas, que me chama muita atenção é a fragilidade e a facilidade que as pessoas têm para mudar de igreja. Ah, pastor, sabe o que é? Que eu não estou me adaptando mais, por isso eu vou mudar de igreja. E eu quero falar com muito carinho e do fundo do meu coração, queridos, pensarmos em avivamento é discernirmos o que é morte e o que é vida. E eu não estou dizendo que não há propósitos, mas a pergunta é: há uma convicção da parte de Deus para uma tomada de decisão? E quantos saem e vão para outra igreja, eu pergunto: será que lá existe outro Deus? Não, pastor, não existe, não. Mas Deus realmente falou. Eu me recordo que um dia no Instituto Cansion, eu estava atendendo um aluno e eu fui fazer um questionamento com ele. Ele falou para mim: mas Deus falou comigo. Aí não tem jeito, né? Porque depois que Deus fala, você faz o quê? Mas cuidado. Quando a gente pensa no avivamento, a gente pensa para entender se o Espírito realmente está discernindo e se há vida, e não apenas aparência, como era esse vale de ossos secos. Pessoas que já não conseguem mais receber a palavra. É disso que a gente vai tratar aqui. No próximo slide a gente vai apertar um pouquinho mais ainda, mas entenda e receba isso da parte de Deus. A morte espiritual muitas vezes vem de maneira disfarçada, de religiosidade ativa. Nós podemos até estar cheios de atividade na igreja, mas é neblina. Não é por muito fazermos, a questão é de que maneira nós estamos fazendo isto. Porque a Bíblia nos ensina a fazermos tudo o que é para o Senhor, e podemos estar de maneira vazia, ou seja, sem a presença do sol, até uma certa clareza, mas não estamos debaixo da luz do sol da justiça, estamos na luz própria. Temos cultos, mas às vezes não encontramos com Deus e achamos que a mensagem do pastor não foi legal, e que o irmão não ministrou bem o louvor. Mas a pergunta não é esta, é como você se entrega ao Senhor quando você vem à igreja, porque a palavra já diz que nós devemos sempre estar congregando. E qual é a tua alegria, o teu entusiasmo estar entre os irmãos? E isso é uma coisa incrível, porque se a palavra diz que a gente não deve deixar de congregar, infelizmente depois da pandemia, houve uma migração muito grande para uma igreja que cresceu demais, pastor, sabia? Chamado agora o Sofá Church. Porque você só aperta um controle e você fica na sua casa. E aí você encontra com essas pessoas, ela ainda fala: não, pastor Gil, que é isso? Mas eu estou ouvindo Hernandes Dias Lopes, eu até vejo o seu pastor Abe Uber ministrando. Que coisa linda. Mas vai para o inferno do mesmo jeito, com todo respeito. Porque não foi para isso que Deus chamou.
Deus está falando sobre o sopro do Espírito, sobre vida, sobre levarmos esta palavra, sobre termos prazer na casa do Senhor. Como dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é o teu entusiasmo quando vem para cá? Qual é o tempo real, verdadeiro e de valor que você dedica a este Deus? Como é diferente a gente estar ao lado dessas pessoas, como este amor contagia, como a sua forma de adoração. E sabe o que mais interessante ainda? Muitas vezes é no banco da igreja com glória a Deus e uma pessoa que pega na sua mão, é que Deus te transmite o que Ele quer falar na tua vida, e muitas vezes nem está na voz do pregador. Sabia disto? Porque não é você que define quem vai falar para você, mas é o Espírito de Deus que decide de que maneira Ele vai tocar teu coração. Não deixe de congregar. O profeta Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos. Não havia neblina encobrindo, havia clareza brutal, morte total. E aí começa o avivamento. É quando paramos de fingir vitalidade e clamamos: Senhor, estamos mortos e só Tu pode nos vivificar. Quantas vezes eu e você estamos de joelhos, buscando esta vida em Cristo? Há muitas pessoas pensando que avivamento é o céu descer à terra, ou a terra subir ao céu. Não. O avivamento começa quando eu e você dobramos os nossos joelhos, reconhecemos os nossos pecados, pedimos misericórdia e entregamos a nossa vida dizendo: Senhor, faça o que Tu queres. Como você está essa noite? Qual tem sido o teu TSD, o tempo a sós com Deus? Não é o culto de domingo que não foi bem, com todo carinho e respeito, mas durante a semana você não teve nenhum momento com Deus, e quer depositar nos pastores que faça acontecer o sobrenatural na sua vida. Não é assim. Avivamento é quando a gente tem prazer na palavra de Deus, é quando a gente entende o Salmo de número 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ah, queridos, como a palavra enche os nossos corações, como a palavra produz vida. Mas a questão é: qual a tua intimidade com a palavra de Deus? Qual a tua intimidade com esse próprio Deus? Por que você admira tantas pessoas? E a pergunta é: por que você não se aproxima de Deus? Se Ele te ama tanto, se Ele enviou o mesmo Jesus para também morrer no seu lugar e no meu. E por que você acha que essa distância entre você e Deus, onde Ele não faz acepção de ninguém? Eu espero que essa conferência de avivamento, com todas as mensagens inspiradas por Deus, venha mudar a sua forma de pensar, trazer uma mudança de mentalidade. E não transfira a responsabilidade, mas assuma aquilo que te pertence. Como é importante mergulharmos na palavra de Deus, entender o que o profeta Jeremias falou, capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas há uma facilidade, né? Vamos atrás do profeta, porque tem uma irmã lá que profetiza, pastor, que é uma coisa incrível. Com todo carinho, claro que há profetas de Deus, mas queridos, há tantas profecias, há tantas promessas nas Sagradas Escrituras. Segundo o pastor Eibe, os teólogos mais entendidos, cerca de 8.000 promessas. A pergunta é: não é o suficiente para a sua vida? Você tem mesmo que correr atrás de um recurso para ver o que alguém vai falar?
Você acha que Deus se alegra com isso, sendo que Ele, o Senhor, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que doou a sua vida, que deseja ansiosamente nesta comunhão com você? Busque a palavra de Deus. Salmos 25: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aí você encontra este avivamento que começa a crescer, gerar no teu coração esse desejo de falar desse amor, esse desejo de ver realmente o Evangelho crescer, como estávamos dizendo na cena do The Chosen lá, da mulher samaritana. Que coisa incrível, aquela mulher estava com muita dificuldade de entender quem era o Messias e a mensagem que ele queria falar. E às vezes a gente até julga, né? Fala, poxa, será que essa mulher não se enxergava? E Jesus tentava uma forma de comunicação e ela ia para outra. Mas Senhor, uns falam que é aqui no Monte Gerizim, outros falam que é adorar, é lá no templo, como é que... E Jesus tentando responder, até que num determinado momento ela entendeu. Mas sabe o que me chama a atenção? E quando a gente vê o audiovisual, uma coisa incrível, né? Parece que ele tem esse poder incrível, né, de falar com a gente. Quando ela entende, ela para e toma uma decisão que eu pergunto, pastor Marcos e pastora Cristiane, por que a igreja de hoje não entende esta mensagem? Esta mulher tão simples, denominada por nós pecadora, mas ela olha para Jesus e fala, eu vou contar para todo mundo. E ela sai e conta para todo o povoado. E com muito carinho nessa noite eu queria te perguntar, para quem você tem contado de Jesus? E como podemos buscar um movimento, um avivamento, se há uma sequidão interna que não temos mais ânimo de falar de Jesus para os nossos parentes e amigos? Eu admiro tanto o pastor Eibe, tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, às vezes tomarmos alguns cafés. Ah, queridos, não foi só uma vez não. Eu percebi ele chegar no caixa da padaria, enfiar a mão no bolso e pegar aquele cartãozinho que a Past Church tem, eu acredito que deva ter aqui também. Tem o endereço da igreja, um versículozinho. E ele fala de Jesus para um caixa de uma padaria. Que a glória seja de Deus, mas como é bom ver um coração avivado para a obra do Senhor, que não perde tempo. Eu quero ir para a conclusão desta mensagem. No próximo slide, eu quero falar com muita sinceridade de coração. A autoridade da Escritura depende inteiramente de Deus, o seu autor, e deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Leve isso no seu coração. Não dê margem para as distrações do inimigo. Fique com a palavra de Deus. Irmãos, o avivamento não vem de estratégias de crescimento, mas de pregação fiel da palavra. Ezequiel foi mandado para pregar a cadáveres. Isso parece loucura, mas é exatamente o que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não se envergonhe. Há muito o que fazer em Garanhuns. Pastor, mas tem tantas igrejas. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a minha e a sua vida. Pensarmos em avivamento é saber se há essa disposição para mudança de vida, já que amanhã é segunda-feira. O que vai acontecer de novo na sua vida? O que vai ter de diferente?
Qual propósito você vai sair daqui esta noite firmando esse compromisso com Deus? Com todo carinho, é uma honra estar transmitindo esta palavra, mas a decisão é de cada um de nós nesta noite. Sua tarefa não é trazer entretenimento, não é motivar pessoas e nem impressionar ninguém, mas é profetizar a palavra com fidelidade, mesmo quando parece que ninguém ouve. Pregue a ossos secos, é Deus que vai dar vida. Mas fale a palavra. Charles Spurgeon disse: pregue como se tudo dependesse de você. Ore sabendo que tudo depende de Deus. Busque a Deus em oração. E para terminarmos, há uma promessa incrível para as nossas vidas neste texto de Ezequiel, que podemos deixar em 4 estágios. O primeiro, do versículo 5: farei entrar o Espírito em vocês. A iniciativa vem de Deus. É Deus que está soprando o Espírito dele nesta noite. Há algum coração que quer receber esse sopro do Espírito Santo de Deus nessa noite? Ele também diz no versículo 6, na parte A: porei tendões e farei crescer carne. É Ele que vai gerar esta vida. A gente está falando de uma estrutura agora restaurada no Senhor, que não está mais dependente de ouvir 20 mensagens semanalmente. E eu fico me perguntando, o que é que a gente faz ouvindo 5 mensagens por semana? Se uma que o pastor traz no final de semana já é difícil assimilar tudo, mas a pessoa consegue assistir 5. Não, pastor, porque Deus fala. Eu sei que fala, mas quando Ele fala, o que você faz com o que Ele fala? A preocupação do The Chosen agora no próximo lançamento, que vai ser a crucificação, eles querem fazer realmente um movimento para salvar nações. O foco do The Chosen está na evangelização global. Eles já ultrapassaram 57 países, levando pessoas a Cristo. E a pergunta agora para o filme de crucificação, para essa geração Z e Y, que nós estamos vivendo nos dias atuais agora dos jovens, é que eles perguntam o porquê. Já reparou? Sempre o porquê das coisas. E a gente está sempre falando da crucificação, mas qual tem sido a dificuldade de entendimento dos jovens? Por quê? Esse é um dever meu e seu, de explicar a essas pessoas o porquê da crucificação de Jesus. E esse movimento do lançamento da próxima temporada, que será em 2027, a crucificação vem inteiramente nesse propósito. E depois 2028 a ressurreição, e vai se encerrar então as temporadas do The Chosen. Talvez outros projetos, mas aí se encerra. E a pergunta nesta noite é: o que eu e você faremos com estas ferramentas? Ah, queridos, por isso a palavra é tão rica, tão linda e tão maravilhosa. Quando a gente ouve ela dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que prazer! Há coisas que só Deus. Nós estamos com um filme agora em cartaz, Davi Nasce um Rei. O pastor conferiu aqui hoje, né, que ainda está aqui nos cinemas de Garanhuns. Você deve assistir esse filme, corre, porque ele está quase saindo de cartaz. O produtor deste filme levou 30 anos para fazer esse filme, Davi Nasce um Rei. E um dos propósitos que Deus colocou no coração dele, ele fez um QR Code no final do filme. As pessoas podem pegar o seu celular, copiar o QR Code, pagar o ingresso, fazer uma doação para que outros assistam o filme. E eu tive o privilégio no Brasil de organizar a primeira sala com recursos de pessoas que assistiram o filme e separar crianças de comunidades para poder ir lá e assistir o filme gratuitamente. Mas sabe o que me chamou a atenção, pastora Cristiane? É que na hora da entrevista, depois que os olhinhos daquelas crianças brilhavam, veio um grupo de 17 crianças de uma vila de pescador em Santos. E quando a líder estava dando depoimento, eu tenho isso gravado, ela não sabia quem eu era. E eu escutei quando ela falou assim: eu quero agradecer muito os organizadores que fizeram isto,
Porque hoje, um sonho realizado dessas 17 crianças. Desculpa a emoção, mas nunca assistiram um filme no cinema. E eu e você desfrutamos de banquetes incríveis, de oportunidades únicas. Mas não há mais o desejo de correr como aquela mulher samaritana. Eu estava cansado, eu estava exausto, eu desci a Serra de Santos sonolento. Nos últimos 16 meses nós lançamos 12 filmes. Eu não tirei férias, eu não viajei Natal nem Ano Novo. Produção ano passado virando, mas isso não é um desabafo, é uma alegria dizer para vocês como é bom ver milhares e milhões de pessoas sendo tocadas por Deus, por ferramentas tão grandes, igreja, mas que nós não conseguimos mover do nosso lugar. Por favor, não há preço. Eu fico pensando, pastores, naquelas 17 crianças e das demais, porque eram 220 no total. O que vai sair de 220 crianças no futuro, que talvez eu nem mais estarei nesta terra, mas eu sei que na eternidade vai estar registrado a maneira que eu desci aquela Serra de Santos, e como Deus tem feito a sua obra. Que no mínimo você saia nesta noite com o espírito daquela mulher samaritana. Eu vou contar para todo mundo. Este é o avivamento. E finalizando, versículo 6: e sabereis que eu sou o Senhor. Propósito final de um avivamento, queridos, é a manifestação da glória de Deus. Notem que o alvo final não é se seremos felizes ou se teremos um avivamento. Não, o alvo principal é: e sabereis que eu sou o Senhor. Avivamento genuíno é teocêntrico, está em Deus, não é antropocêntrico, não está no homem, nas nossas iniciativas. É Deus mostrando a sua glória, e não a igreja mostrando que ela possa crescer. Não, é muito mais do que isto. O fim principal do homem é glorificar a Deus, ou seja, avivamento é a igreja retornando ao seu papel principal. Que o Espírito Santo ache lugar nesta noite em seu coração. Quero te convidar a ficar de pé, fechar os teus olhos. E antes que eu orasse por você, eu quero fazer, ao som dos instrumentos, um tempo de silêncio. Feche os teus olhos para que você não perca a atenção. Olhe para dentro de si mesmo e fale com o Espírito Santo. Se é que você o autoriza para que Ele possa fazer uma obra no seu coração, com a palavra que foi entregue à sua vida nesta noite. Feche os seus olhos, queridos, não olhe para mim. Feche os seus olhos. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mergulhe nesta noite na presença de Deus. Ouça o Espírito Santo soprar seu coração. Se há ossos secos, é tempo de reconciliação, é tempo de entrega. É o Senhor que fala contigo nesta noite, através do profeta Ezequiel. Pastor, mas eu já não tenho forças, parece que já não existe mais vidas. Mas a vida que está nesta noite é o Espírito de Deus que sopra em você, que te trouxe à existência e quer continuar usando você poderosamente para a sua obra. Entregue o teu coração nesta noite. Busque ao Senhor.
Permita esse avivamento começar na tua vida, começar na tua casa, começar no seu trabalho. Separe o seu tempo com Deus, os seus encontros. Isto é a coisa mais importante da sua vida, é ouvir o que Deus está falando a você, porque Ele te ama, Ele te escolheu. Na eternidade houve um propósito e um plano para a sua existência. Ele sabe exatamente onde você está, e as circunstâncias que estão ao seu redor é simplesmente um tratamento pedagógico de Deus na sua vida, para te ensinar sobre coisas maiores que virão. Não há nenhum outro propósito senão o ensinamento. Assim foi em todas as Sagradas Escrituras. Todos passaram por lutas, provações, mas foram forjados pelo Espírito de Deus e cumpriram com o propósito e a sua geração. E nesta noite Deus está te chamando. Deixa o Espírito Santo soprar os propósitos de Deus pelos quais Ele te trouxe à existência. Não se trata dos teus planos, mas dos planos do Senhor na tua vida. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, em cada coração. Mude a história, mude a realidade. Mostra que o mais importante é reconhecermos que Deus é o Senhor, soberano Deus, soberano Pai. Que Deus te abençoe.